Olá, na videoaula de hoje vamos fazer o nosso primeiro exemplo de uso do Google Docs. Então eu loguei na minha conta do Gmail, tá? Então entrei na conta do Google e estou no Gmail. Eu posso vir aqui e ir para o meu Drive para poder editar um documento. Inicialmente, por questões de organização, eu vou criar uma pasta. Então eu venho aqui nova pasta. Eu vou chamar de Tickets. Aí eu vou criar essa pasta, ela vai aparecer aqui para mim, eu sou o proprietário da pasta, né? E essa pasta foi modificada nesse horário aqui que eu acabei de criar. Entro nela, ela está vazia, eu posso levar documentos para lá, né? Copiar documentos que eu tenho no meu computador, aí serve também até como um backup desses documentos, mas eu vou aqui criar um documento do Google, um documento de texto. Então, venho aqui e faço a criação desse documento. O que é interessante a gente saber? As funcionalidades básicas de um documento de texto, né, elas são muito similares às funcionalidades que a gente tem num editor de texto normal. Né? Ou seja, por exemplo, se você estiver usando o Word, a boa parte das funcionalidades do Word estão presentes aqui. Então, a maioria das coisas que a gente faz lá, a gente também consegue fazer aqui. Certo? Isso é bem interessante porque ele nos dá a ideia de composição com as funcionalidades do editor de texto que a gente está acostumado. Então, nós vamos pegar um texto, né? Eu vou fazer uso de um texto que já está pronto, né? Que é uma parte do nosso guia de estudante da disciplina. Então, eu vou fazer o uso desse texto, eu venho aqui, colo normalmente, então a mesma função de editar e colar que a gente tem lá no outro texto, a gente tem aqui. Então, eu tenho algumas informações aqui, ó, que eu posso vir e fazer a formatação tradicional que a gente faz. Tá? Eu posso mudar a fonte, posso mudar a cor, posso mudar qualquer coisa que eu quero. Então, eu estou aqui só brincando para demonstrar dos usos disso daí, certo? A gente pode mudar o tipo de fonte, pode fazer qualquer ação que a gente queira ali. Né? Vou colocar, por exemplo, no outro canto, também em itálico. Então, a gente pode fazer uso da formatação, observem, né? As guias de formatação são muito parecidas com a que a gente tem. Né? E tem mais informações aparecendo lá. Se eu quiser colocar como um item, né, o objetivo, eu posso vir aqui e colocar normalmente uma lista de marcadores. Igualzinho a gente faz lá no editor de texto, tá? Ou seja, sem mudar nada. Então, a ideia dessa semana é que vocês, para quem não está ambientado, se ambiente com o uso desse elemento, certo? Então, a gente tem as funções básicas aqui, eu venho aqui e faço toda a manipulação normal que eu faço lá no teu editor de texto, né? No OpenOffice, no Word e assim por diante. Então, faço a formatação que eu quero. Eu posso trabalhar com a impressão desse texto, né? E eu posso trabalhar com uma coisa interessante. Eu posso fazer o download desse texto. Isso é bem legal. Observa quantas opções que a gente tem. Eu posso fazer o download para o Office, eu posso fazer o download para o OpenOffice, eu posso fazer o download para o padrão aberto, eu posso fazer o download, por exemplo, para PDF. Então, tem várias opções interessantes. Por que a gente usa muito o padrão PDF? Porque o PDF nos dá a liberdade de exportar para vários pontos diferentes. Tá? Então, por exemplo, eu joguei o meu arquivo aqui, no nosso caso, para PDF. Eu fiz a ação dele jogando para PDF o mesmo arquivo que eu tinha lá. Tá? Eu trouxe para minha máquina. Então, quando a gente faz o download, na verdade, o que eu estou fazendo é simplesmente pegando o arquivo e trazendo para o meu computador. Tá? Essa é uma função bem interessante. Façam uso sempre que possível, né, disso daí. Uma última coisa que eu vou passar hoje é a história de compartilhar. Vocês podem compartilhar esse arquivo com alguém. Tá? Observa, a primeira coisa que ele está pedindo, dá um nome para o seu arquivo. Por quê? Porque eu não coloquei o nome do meu arquivo. Tá? Eu não dei o nome para o meu arquivo ainda. Então, eu posso vir e fazer essa ação assim que eu quiser. Vamos voltar lá, ó, aqui em cima eu posso vir e colocar o nome. Eu vou colocar aula docs. Esse vai ser o nome do meu arquivo.
Tá? Se eu voltar aqui agora para a minha planilha, tá vendo? Eu salvei aqui o nome. Se eu voltar para a minha planilha, agora eu vou ter um arquivo chamado Aula Docs, que é exatamente esse que eu abri aqui. Tá? E eu vou compartilhar esse arquivo agora, por exemplo, com alguém. Como que eu posso compartilhar isso daí? A pessoa pode editar, só comentar ou só ver. Só ver é o seguinte, a ideia é o seguinte, você pode ler tudo que tem lá, mas não pode fazer nada. O comentário, você pode incluir um comentário sobre aquele arquivo. E a edição é para que possa ser feita a edição. Então, por exemplo, eu vou compartilhar com a professora Liamara, né, este arquivo, para que ela possa também editar o texto. Eu posso mandar uma mensagem para ela, né? Eu posso colocar lá: oi, professora, aqui está o arquivo prometido. E eu compartilho isso com ela. E eu posso compartilhar para mais pessoas. O que acontece? A partir desse momento, a professora Liamara também vai poder editar esse arquivo. E eu posso deixar um comentário para ela aqui, ó. Eu posso inserir um comentário. Favor verificar se o texto está bom. E ela pode, ao abrir esse arquivo, que isso é atividade da nossa próxima videoaula, ela pode checar esse comentário e responder, e fazendo a edição que ela quiser. Então, eu posso compartilhar o arquivo, que aqui está compartilhado com uma pessoa, que é a professora Liamara, né, que eu compartilhei com ela. E eu posso gerar comentários em cima dele. Além disso, como eu falei para vocês, a gente pode trazer esse documento para o nosso computador. Né? Um formato mais seguro em termos de formatação é o PDF. Mas se eu quero editar, eu escolho um dos formatos clássicos de edição aqui. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com a manipulação, a edição compartilhada destes documentos. Até lá!